A vida às vezes parece ter um prazer cruel em nos empurrar até o limite. Para Helena, essa sensação nunca foi tão forte quanto naquela semana terrivelmente fria. Mãe solteira, abandonada quando mais precisava de apoio, ela vivia uma batalha diária. Seus dias eram uma corrida contra o tempo, trabalhando em turnos exaustivos como diarista, apenas para garantir que sua filha pequena, Marina, tivesse o que comer. Mas a vida, impiedosa, decidiu dar mais um golpe. A empresa onde ela limpava corredores e banheiros anunciou uma crise inesperada. E Helena perdeu o emprego. De um dia para o outro, o chão desapareceu sob seus pés. Sem renda, sem família por perto e sem ninguém a quem pedir ajuda, o despejo foi inevitável. O pequeno quarto alugado que elas chamavam de lar foi tirado delas. Restaram apenas algumas sacolas com roupas, um cobertor rasgado e um sentimento de fracasso que doía mais do que o vento gelado da madrugada. Foi nesse estado de desespero absoluto que um fio de luz surgiu na tela de um celular emprestado. Um anúncio estranho, quase surreal. Farol antigo, estrutura comprometida. Venda imediata por R$ 780. Retirada em até 72 horas. Helena riu. Um riso amargo. Sem alegria. O que ela, sozinha com uma criança, faria com um farol caindo aos pedaços? Era uma piada do destino. Mas então a realidade atingiu qualquer estadia temporária, qualquer tentativa de encontrar um abrigo. Custaria mais do que isso. Era um risco absurdo, uma aposta cega. Mas era a única opção que ela tinha. Com o último dinheiro que guardava com tanto esforço, o dinheiro que deveria comprar comida para os próximos 3 dias, ela respirou fundo e clicou em comprar. A chegada ao local foi um choque. Diante dela e da pequena Marina, erguia-se uma torre imponente, castigada pelo vento do mar. As janelas estavam quebradas, as paredes cobertas de musgo e a escada externa, de metal, parecia corroída por um século de maresia. Era uma imagem desoladora. O interior era ainda pior. Poeira cobria tudo, móveis velhos estavam empilhados num canto. As portas rangiam com um som fantasmagórico, e o cheiro de madeira úmida, misturado com ferrugem, tomava conta do ar. O lugar não era apenas velho, era esquecido. A pequena Marina, com seus olhos inocentes, apertou a mão da mãe e perguntou: "Mamãe, essa é nossa casa nova?" Helena, com o coração em pedaços, não teve coragem de dizer a verdade. Ela forçou um sorriso e respondeu que ficariam ali só por alguns dias, até as coisas melhorarem. Enquanto explorava aquele esqueleto de farol, procurando um canto minimamente seguro para passarem a noite, algo chamou sua atenção. No segundo andar, uma parte do piso de madeira parecia diferente. Estava ligeiramente mais elevada que o resto, como se tivesse sido montada sobre outra estrutura. E o mais estranho, havia marcas de pregos recentes. Isso não fazia sentido. O lugar estava claramente abandonado há décadas. Como poderiam existir pregos novos ali? A curiosidade, misturada ao desespero de encontrar qualquer coisa que pudesse vender, a impulsionou. Ela arrastou uma velha e pesada cômoda, revelando um painel de madeira mal encaixado. Com uma chave de fenda enferrujada que encontrou no chão, ela forçou as tábuas. E então, seu coração parou. Uma abertura estreita, escura, e uma pequena escada de ferro que descia para a escuridão. Medo e esperança se misturaram em seu peito. Usando a lanterna fraca do celular, ela desceu, degrau por degrau, com o coração na boca. O espaço era apertado, sufocante, coberto por uma camada de poeira tão espessa que parecia que ninguém pisava ali há mais de 100 anos. Era um sótão secreto, escondido do mundo, e no centro dele, alinhados como sentinelas do tempo, estavam 5 baús. Baús grandes, antigos, reforçados com metal naval e marcados com um símbolo que ela nunca tinha visto. Uma âncora entrelaçada por 2 serpentes. Seu primeiro instinto foi recuar. Baús como aqueles, escondidos daquela forma, nunca eram um bom sinal, mas o desespero era mais forte.
Aquela poderia ser sua única chance. A resposta para todas as suas preces. Com as mãos trêmulas, ela se aproximou do primeiro baú. O cadeado estava tão corroído que se desfez com um leve toque. Ela ergueu a tampa pesada e o ar lhe faltou. Seus olhos se arregalaram. Diante dela, empilhadas e embrulhadas em panos grossos, estavam barras de ouro. Barras e mais barras de ouro maciço, todas marcadas com datas antigas e símbolos marítimos. Helena caiu de joelhos, o corpo tremendo, incapaz de processar o que via. Era real, era um sonho. Tremendo, ela abriu o segundo baú. Dentro, encontrou um mar de moedas de ouro espanholas. Documentos antigos que registravam rotas de contrabandistas. De 1890. Mapas, detalhando pontos de armazenamento clandestino ao longo da costa. Havia cartas escritas à mão, descrevendo as operações secretas de uma antiga rede de marinheiros que usavam faróis isolados como cofres naturais. Aquilo era muito mais do que dinheiro. Era a história secreta daquele lugar. No terceiro baú, o brilho das joias quase a cegou. Colares de pérolas, broches de ouro maciço e pequenos cofres internos que guardavam pedras preciosas envoltas em seda. Cada peça parecia ter sido tirada de um conto de fadas. O quarto baú guardava mais barras de ouro, acompanhadas de registros com os nomes dos capitães que protegeram aquele tesouro durante guerras e tempestades. Aquilo tudo valia uma fortuna, mas o valor histórico era incalculável. Mas foi o último baú que a deixou em choque. Dentro dele, não havia ouro ou joias, mas um livro. Um diário com capa de couro, cujas páginas amareladas narravam a história daquele farol. Tinha sido o ponto final de uma rota secreta, usada para esconder as riquezas de nobres europeus que fugiam de conflitos políticos e perseguições. O diário terminava com uma nota curta, quase um sussurro através do tempo. Que este farol proteja o ouro até que caia nas mãos de quem realmente precisa dele. Naquele instante, algo mudou dentro de Helena. Era como se todo o sofrimento, toda a humilhação, todas as lágrimas tivessem sido peças de um quebra-cabeça complexo, que a guiaram exatamente até ali. Ela, a mãe solteira, sem nada, sem apoio, sem futuro, estava agora sentada diante de um tesouro avaliado em mais de 210 milhões de reais, completamente escondido do mundo, esperando por alguém que tivesse a coragem de entrar naquele farol esquecido. Quando finalmente subiu de volta para o segundo andar, o sol ainda não havia nascido. Ela viu sua filha dormindo, encolhida em um colchão improvisado que ela tinha feito com roupas velhas. Ao olhar para o rosto tranquilo da pequena Marina, Helena entendeu que tudo estava prestes a mudar. Ela ainda não sabia como lidaria com advogados, impostos ou autoridades. Não sabia como justificaria a descoberta sem atrair a atenção de pessoas perigosas. Mas, naquele momento, nada disso importava. O que importava era que, pela primeira vez em muito, muito tempo, ela tinha esperança. Uma esperança real, sólida, pesada, como as barras de ouro que brilhavam no sótão secreto do farol, que ela comprou por uma piada do destino. Ali, com o vento uivando lá fora, e o som das ondas quebrando nas rochas, Helena chorou em silêncio. Mas desta vez, não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de gratidão e da certeza absoluta de que a vida, por mais cruel que possa ser, também sabe surpreender de maneiras que ninguém jamais poderia imaginar. Obrigado por assistir a essa história incrível. Se você também acredita que a esperança pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!